este momento que están, por supuesto, a full con el tema del coronavirus. Y Carlos De Angelis tiene a cargo el tema de un panorama semanal que es de los mejores panoramas semanales que hay en la Argentina, que es un panorama semanal que él hace en el diario Perfil. Así que, y yo, digamos, de alguna forma, yo te diría, me defino como una especie de francotirador del análisis político, me muevo más por los márgenes. Entonces, pensamos de que era una buena complementación dijimos, qué mejor forma de arrancar en este primer programa con un gran amigo como Alberto Almeida, y con un tema tan candente que es el tema de Brasil en particular. Hoy, sin ir más lejos, la tapa del diario Clarín, que obviamente es el diario más importante de la Argentina y uno de los diarios más importantes de habla hispana, está justamente la foto de ayer del embajador argentino jugando al ajedrez con Bolsonaro. Entonces, en primera plana. Entonces, vemos cuál es la magnitud que tiene este tema, y yo aprovecho ahí para la gente que lo está viendo ahora y que por supuesto lo va a ver después en diferido, es el tema de quien esté interesado en analizar y profundizar en la política brasilera, tiene que suscribirse al canal de YouTube de Alberto Almeida. Yo, sin ir más lejos, estuve esta semana haciendo un curso que tiene él de quién manda en Brasil, quién manda no Brasil. Es un curso extraordinario. Él tiene muchísimos videos y bueno, además tienen, ustedes, Alberto y Carlos, tienen algo en común los dos, que es el tema de hacer análisis muy basado en datos. En el caso de Carlos, es un experto en el tema de laburar digamos, en información. Él es sociólogo, con todo el tema de información cualitativa, así que ustedes dos comparten el tema de eso, digamos, son una especie de rara avis que la mayor parte de los analistas políticos o en temas sociales son más bien de opinión, pero trabajan poco con datos duros, cuantitativos y cualitativos. Y bueno, por supuesto, en la última visita que yo hice a Brasil, pudimos estar cenando en vísperas de las elecciones brasileras y viendo los libros, todos los libros que has escrito con todo este análisis. Así que yo aprovecho este tema y por ahí, digamos, para digamos, abrir el fuego simplemente, aprovecho para plantearle por ahí un tema a Alberto, que es, mirá, con todo este tema de los muertos por coronavirus, que Brasil está prácticamente liderando el ranking a nivel mundial detrás de Estados Unidos, ya pisando los 100.000 muertos. La verdad es que hace unos meses atrás, pocos meses, 1 o 2 meses atrás, todos lo estábamos dando por muerto a Bolsonaro. Decíamos ya prácticamente, inclusive el mismo gobierno argentino, yo creo que de alguna manera fijó algunas posturas que descontaban quizás algún tipo de desenlace de estas características. ¿Qué está pasando, Alberto, en Brasil en este momento? Que los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. Em primeiro lugar, muitas graças pela invitação para falar com vocês acá. Eu vou falar mi portunhol, tradicional portunhol. Todos hablamos portuñol. Es el mejor idioma. É um prazer falar com nossos irmãos. Eu admiro muito a Argentina. É um país muito agradável. Eu he estado em Buenos Aires algumas vezes com minha família, todos meus filhos. O que acontece acá em Brasil é que o Congresso brasileiro aprovou o auxílio ajuda emergencial durante a pandemia. A ajuda emergencial por 3 meses, depois mais 2 meses. Essa ajuda foi de R$600. R$600.
Ocorre que o Bolsa Família, que é um programa com muito sucesso, um programa social com muito sucesso, onde estão 13 milhões de famílias brasileiras, a mulher jefe de domicílio é 80% de beneficiário de Bolsa Família. Então, esta lei de ajuda emergencial dá 2 ajudas para as mulheres que são chefes de domicílio. Significa que elas passaram a receber R$1.200. Isto é muito para uma pessoa. O auxílio médio de Bolsa Família era de R$200. Ela deixou de receber R$200 e passou a ganhar R$1.200, 6 vezes mais. Isso, Bolsa Família. E outras pessoas que não fazem parte deste programa social passaram a receber 600 ou 1.200. Homem e mulher, na parreira. Isto mudou a linha de pobreza em Brasil. Não há mais pobres em Brasil por causa da pandemia. Pero há tremendo buraco fiscal. Isto está ocorrendo neste momento em Brasil. Bolsonaro não tem como pagar essa ajuda emergencial depois desse ano, talvez depois de mais 2 meses, 3 meses. Se a economia brasileira não começa a andar mais rápido, a popularidade de Bolsonaro vai piorar, vai cair. Esta melhora se deve exclusivamente ao auxílio emergencial. As pessoas de escolaridade mais alta, renda mais alta, elas começaram a avaliar pior Bolsonaro, por causa da reação de Bolsonaro em relação à pandemia. Brasil não é a Argentina, Brasil é muito mais violento que a Argentina. Eu me recordo, houve uma morte na Argentina, um assassinato anos atrás, foi para em frente à Casa Rosada 100.000 pessoas na noite num protesto. Em Brasil, trânsito, 30.000 pessoas morrem por ano. Violência urbana, 40.000 pessoas morrem a cada ano. 70.000 por ano. Em 10 anos, 700.000 pessoas. A violência em Brasil, mortes em Brasil, foi uma coisa normalizada pela população brasileira. Alberto, bueno, sí. Gracias, te quiero agradecer, extiendo los saludos de Daniel, que estamos en esta experiencia, en esta política experimental para pensar un poco lo que está pasando en Brasil y después, por supuesto, profundizar en la relación argentino-brasileña. Pero bueno, se habló mucho acá del soporte militar de Bolsonaro, su gabinete. Eso es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está esa relación? Que desde aquí, uno mira desde Argentina, se nos eriza la piel ver militares en un gabinete, ¿no? Quizás en otros lugares pueda ser común. Y la otra cuestión es, ¿cómo está viviendo la clase media el ascenso de Bolsonaro? Muchos de los cuales lo votaron en su momento, ¿no? Porque evidentemente no podía ganar con la extendida clase media paulista, carioca, de las grandes ciudades brasileñas. ¿Cómo lo están viendo y qué están pensando a futuro, no? Mira, Carlos, a classe média em Brasil, em fato, não é uma classe média. Nós outros falamos esse termo classe média, é normal, mas é uma pequena elite. Tu sabes disso. 10% do Brasil. Eu conosco o que está ocorrendo em São Paulo, em Rio, em outras capitais com classe média mais rica. As pessoas vão para sua casa de campo, sua casa de praia, e ficam trabalhando lá. 6 meses, 5 meses, uma espécie de vacações, uma espécie de trabalho
em sua casa, os empregados, os funcionários estão lá. As pessoas de classe baixa estão trabalhando na casa de praia. Isso é algo totalmente normal, está ocorrendo em São Paulo. Están en otro mundo. É outro mundo, totalmente outro mundo. Se tu vais Rio de Janeiro, porque meus padres habitam em Rio, eu estou em São Paulo, pero eu vou lá a cada mês. Rio, a vida em Rio está totalmente normal. Talvez menos automóveis em las calles, pero quase normal, 90%, 80% normal. Em São Paulo, 50% normal. Para a classe média alta, pero o pueblo pobre, os pobres estão trabalhando. Yo un tema que te quería comentar, justo te escuchaba Alberto, fíjate, es una situación muy afín, quizás lo que comentabas de Bolsonaro con el tema de cómo está llegando el dinero de la pandemia abajo y el papel que está jugando esto. En Estados Unidos ocurrió algo similar, que es el tema de una ayuda de unos $600 semanales, que mensualizados son $2.400. Bueno, eso es más que el ingreso que tenían trabajando un montón de americanos. Y eso es una de las cosas que está explicando curiosamente el tema de la disminución de la pobreza tan fuerte que ha tenido Estados Unidos yo te diría en los 3 últimos meses. Uno de los temas que ha llamado la atención, que es cómo ha jugado la pandemia abajo, y en este sentido justamente uno de los temas es la duda de cómo puede llegar a meter la cola este tema en el proceso electoral en puerta, siendo, digamos, que para muchos americanos ha sido realmente un impacto positivo muy grande. Sim, em Brasil ocorre o mesmo. A classe média alta, Carlos, eu vou falar de las duas perguntas. A classe média alta, a avaliação de Bolsonaro ha piorado. Por quê? Por causa de sua postura com a pandemia, em relação à pandemia. Pero imagina em 2 anos, eleições presidenciais de 2022. Se Bolsonaro é candidato, vai para a segunda volta com outro candidato de esquerda, esta classe média vai votar em Bolsonaro, não vai votar em esquerda. Mesmo hoje, eles estão avaliando pior Bolsonaro, mesmo nessa situação. Não está claro o que ocorreria com as pessoas de classe baixa. Eu creio, Daniel, que auxílio, ajuda emergencial, 3 meses, mais 2, talvez, depois vai cair para R$300, R$200, e ano que vem não há mais. Bolsonaro quer um novo programa social para um outro nome, não Bolsa Família, Renda Brasil, com um pouquinho mais de dinheiro. O rendimento médio de Bolsa Família é R$190. Ele quer Renda Brasil com 250, talvez 300. Não há dinheiro para isso. As finanças públicas em Brasil iniciou este ano sem pandemia, iniciou com uma previsão de déficit orçamentário de 124 milhões para o ano de 2020. 2% do Produto Interno Bruto de Brasil. Depois da ajuda emergencial, nosso déficit para este ano vai ser 12%. 12%. Como vai resolver isso? Ano que vem. Depois do ano que vem, mas muitos anos para pagar esta conta. Não é simples. Ahora, hace unos meses atrás, había digamos, el tema de líderes, los nombres que estaban sonando, por ejemplo, bueno, uno que era el que más estaba el foco puesto, que era el tema del ex ministro Moro,
que era quien era una de las figuras que por ahí lo podía a futuro complicar más a Bolsonaro. Y después, bueno, por supuesto está la situación, que eso, lo que me gustaría por ahí que analicemos un poquito qué está pasando fuera del bolsonarismo, porque una de las cosas que en ese momento muchos analistas decían de que una ruptura de Bolsonaro con el ministro Moro podía generar un daño muy grande a futuro con la base electoral del bolsonarismo. Después sonaban algunos nombres, inclusive el de un outsider, que no sé cómo encuadrarlo acá en la Argentina, que es Luciano Hack, que un outsider que no sé cómo llamarlo, porque acá lo podríamos encuadrar con Tinelli, pero he visto que tiene un formato de programa en O Globo que se parece más a algo que quizás los viejos nos acordamos un poco acá, que quizás sea Pipo Mancera, ¿viste? Tener una especie de sábado bus, diría Nico El Repeto. outsider del outsider, ¿no? Porque Claro, parece que es una mamusca, ¿no? El outsider, claro, aparece el outsider por todos lados, ¿no? claro. Y después lo que no sabemos, que era un poco, vos tocaste el tema en esta perspectiva, digamos, de que estas ayudas de Bolsonaro tengan un deterioro, el año que viene desaparezcan, es qué pasa con el partido político, que es el que representa a los sectores más carenciados de Brasil y el que ha tenido, por supuesto, sus núcleos duros en todo el nordeste, en el norte de Brasil. ¿Qué está pasando? Digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el devenir del Partido de los Trabajadores a futuro? O si esto realmente va hacia... ¿Y cuál puede ser el papel de Lula también en esto? Donde yo creo que no nos podemos imaginar de que él pueda tener alguna participación electoral, pero sí uno podría pensar de que quizás a futuro él tendría un papel similar al que tuvo Cristina Kirchner acá en Argentina, que es el tema de nuclear, de estructurar y de promover alguna candidatura alternativa dentro del partido. No nos imaginamos que sin él pueda armarse algo razonable dentro digamos, fuera del bolsonarismo. Mira, a Suprema Corte de Brasil tiene 11 ministros, 11 juízes. Para muitas decisões, eles separam em duas turmas, dois grupos, de 5 juízes cada. A segunda turma ha votado, 2 juízes já ha votado em ano passado a suspeição de Sérgio Moro em julgamento de Lula, o julgamento que prendeu Lula e que cassou os direitos políticos de Lula. 2 já votaram. Fachin, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspensão de Moro. Então, continuaria valendo a sentença de Lula. Pero há 3 outros ministros para votar. E tudo indica que essa votação será em próximo mês. Pode ser próxima semana. Gilmar Mendes, o presidente desta turma da Suprema Corte, Lewandowski, os dois vão votar pela suspensão de Moro, a favor da suspensão de Moro. 2-2, empate. E Celso de Mello. Celso de Mello ayer se licenciou para tratamento de saúde. Isto significa que, se o placar final é 2-2, o réu é beneficiado, Lula é beneficiado. E Moro é considerado suspeito. Isso pode acontecer em las próximas semanas em Brasil. Não será surpresa se acontecer. Alberto, significaría que puede estar rehabilitado políticamente Lula para presentarse en las presidenciales. Sim, Lula, se isto acontecer, Lula será candidato. Será candidato. Ahora, vos tenés claro, Alberto, Alberto, de que... siguiendo el ejemplo de Cristina. Claro, pero vos, digo, esto puede llevar al PT a un escenario donde la posibilidad de que Lula, la sola posibilidad de que él pueda competir, prácticamente ocluye la posibilidad del nacimiento de cualquier liderazgo alternativo, achata a todos, y en la medida de que esto se alargue en el tiempo, esto yo creo que de alguna manera va a jugar a favor
del actual oficialismo, en el sentido de que la oposición no va a poder reagruparse, no va a poder elaborar alguna candidatura alternativa. Uno los ve, el que está más cerca hoy de Lula es Fernando Haddad y está lejísimos, digo, realmente puede el PT enfrentarse a una situación similar a la que tuvo en la elección anterior, de que no tenga el tiempo suficiente, y más con el tema este también de, yo diría, no sé decir, los vedetismos internos con el caso de Ciro Gómez, digo, y todas estas cosas, de que la oposición tenga muchos problemas para generar algún polo de competitivo de poder a futuro. ¿Cómo lo ves a eso? Daniel, se Lula é candidato, em termos de outras candidaturas de esquerda, não haverá. Mesmo que Ciro seja candidato, vai ter quanto? Menos de 12%. Em todas as eleições, Ciro foi candidato 3 vezes. 12% em todas as 3. Se Lula é candidato, Ciro não terá 12%, terá menos. Flávio Dino, governador de um estado grande em território, pero pequeno em população, muito pobre, Maranhão, de norte, nordeste de Brasil, que está se apresentando como possível candidato por outro partido de esquerda, não será candidato. E a renovação seria o vice de Lula. Quem seria a Cristina Kirchner de Lula? O vice. ¿Entiendes? Y hay un estado, porque Argentina es más concentrada en Buenos Aires, 40% de la población de Argentina está en la capital, provincia de Buenos Aires. Brasil es concentrado, pero menos. Hay São Paulo, con 23, 24, 25% de la población brasileira, Nordeste, com 23, Nordeste, la região, 23, 25% de la electores población. O mais grande estado do Nordeste é Bahia. Bahia é governada por PT nos últimos 16 anos. O atual governador de Bahia é player importante, Rui Costa. Rui Costa é player importante. O quarto mais grande estado eleitoralmente em população em Brasil. Primeiro é São Paulo, segundo Minas Gerais, terceiro Rio, em quarto Bahia. Os portugueses, quando chegaram em Brasil, começaram a colonização do Brasil pela Bahia, por Salvador. Foi a primeira capital do Brasil. Por isso, historicamente, a população é grande. Tu deves acompanhar Rui Costa. Fernando Haddad é possível candidato, se Lula não pode, mas Rui Costa é outro possível candidato. Rui Costa tem um esquema político forte em Bahia. O governador anterior dele foi Jacques Wagner. Jacques Wagner atualmente é senador, um importante senador do PT. Governou Bahia por 8 anos e agora Rui Costa mais 8 anos, 16 anos em total. Então, tu tem que ver isso. Sérgio Moro, eu não creio muito em sua candidatura, porque Bolsonaro é muito agressivo, Bolsonaro gosta de briga. Se Sérgio Moro se coloca como candidato, Bolsonaro vai brigar muito com ele, vai tentar impedir a candidatura de Sérgio Moro. Vai conversar com um partido que queira dar a candidatura para Sérgio Moro, coisas assim. E a negociação política, quando tu és candidato a presidente, em qualquer lugar do mundo, tu és candidato a presidente, os outros candidatos, governadores, deputados, vão falar contigo para saber, dê-me a plata para fazer minha campanha. Tu puedes imaginar esta negociação com Sérgio Moro? Impossível. Negociações financeiras para financiar campanha, sendo ele um ex-juiz que sempre foi contra a corrupção, não é uma negociação possível, é uma barreira para sua candidatura. A política real, a realpolitik, em qualquer lugar do mundo, Brasil particularmente. Un tema por ahí que me gustaría introducir, que ha sonado bastante también en los últimos tiempos, se hablaba cuando la figura de Bolsonaro venía en picada. Ahora se ha recuperado, pero uno no puede predecir de que esto no vuelva a ocurrir, y más en la medida de lo que vos decías, Alberto,
de que la potencia de estas ayudas empiece a decaer el efecto, es el tema de que se hablaba mucho del bolsonarismo sin Bolsonaro. En un momento empezaba justamente a discutirse eso como una alternativa también de poder a futuro. O sea, que es esa base que acompañó a Bolsonaro, que mucha de ella, lo que decías vos, los sectores de clases medias altos están bastante disconformes con la administración de la pandemia por parte de él, así que uno no puede descartar que empiece también a aflorar. No sé, por ejemplo, hace un tiempo estaba el tema, la figura, por ejemplo, del gobernador de San Pablo, de Doria. Digo, hay otras figuras y no sé del ámbito militar también, porque en definitiva hoy Brasil tiene un vicepresidente militar y uno cuando habla de militares en Brasil, no son los militares de Argentina. Las Fuerzas Armadas en Brasil tienen una imagen que yo he visto en algunas encuestas, son superiores en prestigio al 60%, no esto de los militares argentinos que después de las Malvinas quedaron totalmente escrachados. Entonces, bueno, eso un poco analizar, digo, qué posibilidades, qué devenir le ves vos a ese arco que uno... ¿Ah? No, te agrego esa pregunta que yo había hecho. ¿Hay posibilidad que haya un militar, un cisne negro desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército? ¿Existe ese panorama, no? ¿O no? Mira, yo no creo. Yo pienso en este curso que manda no Brasil. Eu he organizado isso por causa de minha formação como cientista político. Eu he preparado isto considerando tudo que eu he estudado sobre o Brasil e eu he aprendido muito sobre o Brasil quando eu he preparado este curso. Por quê? Entendimento do funcionamento das instituições brasileiras são muito complexas. A principal característica das instituições políticas brasileiras é a divisão de poder. Todo mundo em Brasil tem poder de veto. Todo mundo em Brasil. É uma maneira caricatural de falar isso. A dificuldade dos militares e de Bolsonaro é esta. Todo mundo, quase todo mundo tem poder de veto. Imagina, o alcaide da cidade de São Paulo. Se o alcaide da cidade de São Paulo, todo ano, em enero, fevereiro, há aumento de passagem de tarifas públicas de transporte público, de ônibus, autobús. Toda vez que é muito grande esse aumento, solamente na cidade de São Paulo, isso tem um impacto em inflação nacional, a inflação nacional do Brasil. Puedes imaginar isto, o poder do alcaide de São Paulo por causa solamente do aumento de tarifa de autobús, de transportes públicos. Tem presidente da Câmara em Brasil, presidente do Senado, como na Argentina lá mesmo, tem poder de pautar qualquer votação. Pode engavetar, não sei se tu hablas o mesmo na Argentina, engavetar. Engavetar é deixar parado qualquer coisa. Cajonear, decimos acá. Cajonear, poner en un cajón. A mesma coisa. No Supremo Tribunal, Suprema Corte em Brasil, a mesma coisa. O poder é muito dividido em Brasil. Uma federação, a Argentina é uma federação. Eu sempre hablo, países que são federações fortes, não precisa ser forte como Estados Unidos, Brasil, Argentina, México. É difícil governar um país que é uma federação forte. Brasil é mais descentralizado, um pouquinho mais descentralizado que a Argentina. Portanto, é muito complicado. O presidente tem que falar com muita gente, político de um estado chico, político de estados grandes. Há muitos partidos que é uma desfuncionalidade do sistema brasileiro. Pero a principal característica, quando tu pega a tipologia de Arendt Lipphardt, cientista político Arendt Lipphardt, tem a tipologia de democracias consensuais
y democracias maioritárias. Brasil é praticamente um tipo ideal de democracia consensual. Para tomar uma decisão em Brasil, é necessário muito consenso. Consenso em Câmara Baixa, consenso em Senado Federal, consenso com alguns governadores, alcaides de grandes cidades, capitais, algum tipo de conversa, falar com ministros da Suprema Corte. O sistema é muito complexo, é muito intrincado. Por isso, é difícil para o militar conseguir navegar nesse sistema. Mesmo Bolsonaro, em ano passado, 2019, ele não entendia isso. E, aos poucos, o sistema foi apertando o Bolsonaro, apertando, como se dissesse para Bolsonaro, comporte-se, porque senão vamos expeli-lo. Foi mais ou menos assim com Dilma. Procure comportar-se, porque as instituições, neste sentido de poder muito dividido, são fortes, são muito fortes, é muito dividido. É possível governar Brasil, pero é necessário falar com todas as forças, mesmo a oposição. É necessário negociar, é necessário falar com o presidente da Câmara Baixa, Câmara Alta, presidente da Suprema Corte, governador de São Paulo, Rio, Minas. É um sistema muito complexo. Esse sistema entrega o quê? Poder dividido, check and balances. Check and balance, pesos e contrapesos. É isto que o sistema brasileiro mais entrega. Daí a complicação que é governar Brasil. E isto, os militares não sabem lidar com isso. Mesmo o Bolsonaro está aprendendo agora. Está aprendendo. É bueno para Brasil, é bueno para Bolsonaro. Eu creio que há uma possibilidade que na eleição de 2022, se Lula for candidato por causa de suspensão de Moro, Lula contra Bolsonaro, não dá para prever o resultado final. Pero os dois, a polarização, há um lado malo, claro, pero o lado bueno seria que eles ajudariam a consolidar o sistema político em dois partidos, o partido de Bolsonaro e o PT. Eu creio que esta consolidação seria acelerada com esses dois candidatos. Já escrevi um artículo bem chico sobre isso essa semana. Porque Lula iria polarizar a esquerda e Bolsonaro polarizar a direita. Isso seria, como eu disse, por um lado, toda extrema polarização não é buena, pero em Brasil, na Argentina, tu tienes muito menos partidos que em Brasil. Brasil é uma cornucópia de partidos políticos. Tu pegas os indicadores de ciência política, o número de partidos efetivos, em prática, significa partidos que têm 2%, 3% das cadeiras de Câmara Baixa. Brasil é campeão mundial, 16 partidos efetivos. Em segundo lugar estão Holanda, 9, Holanda, Indonésia, em Bósnia e Herzegovina, 9. Não há nenhum país no mundo com 10 a 15 partidos efetivos. Não há. O Brasil é campeão mundial. Não faz nenhum sentido. Nominal, partidos nominais em Câmara Baixa em Brasil, há 30 hoje. 30. Isso não é funcional. Bolsonaro contra Lula, há uma nova lei em Brasil. Este ano, eleição de municípios, alcaides, não é mais permitidos coligações para eleições proporcionais, para câmaras de vereadores. Primeiro ano com essa nova lei. Pero esta lei será para frente também. E na próxima eleição nacional, os deputados federais, deputados de estados, não poderão mais fazer coligações, os partidos. Isso é muito bueno para o Brasil. Isso significa que em alguns anos, algumas eleições, haverá uma redução grande do número de partidos. Essa é uma importante desfuncionalidade de nosso sistema político. Alberto, decías que en Brasil todos tienen capacidad de veto. Actores políticos grandes, medianos y pequeños.
te traslado una discusión muy fuerte en la Argentina sobre los medios de comunicación. En Argentina se discute todo el tiempo si tienen capacidad de impulsar candidaturas, si tienen posibilidad de vetar candidaturas. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con O Globo? ¿No? ¿Qué pasa con medios menores como Veja, pero que ha denunciado sistemáticamente a Lula en su momento? ¿Son actores políticos? ¿Vos los ves con posibilidad de incidir? ¿O se habla mucho de los medios, pero en realidad la gente a la hora de votar no le da importancia a lo que dice? ¿Cómo lo ves en Brasil? Carlos, mira, eu sou especializado em ciência política, minha área é opinião pública, encuestas, comportamento eleitoral, um pouquinho de instituições. Em opinião pública, nós outros somos treinados em uma literatura que empírica, que há provas que a opinião do eleitorado não cambia rapidamente. As crenças das pessoas não cambiam rapidamente. Há meus livros, Cabeça de Brasileiro, há uma inércia, há variáveis que são fixas em curto prazo. ¿Por qué yo estoy? ¿O qué? Variables duras, variables fijas, variables fijas. Sí, sí. Por exemplo, mesmo a avaliação de governo muda pouco em 3 meses, 4 meses, 5 meses. E muda por causa de coisas concretas, como o Bolsonaro lidou com pandemia, auxílio emergencial, coisas muito concretas na vida das pessoas. Opinião pública mostra isso, toda a literatura científica de opinião pública. E nesse sentido, a mídia, o que faz para alguém com minha especialização, o que faz a mídia? A mídia tira proveito das crenças das pessoas para empurrar algumas agendas, mas não muda a cabeça das pessoas. Mira o que ha ocorrido em Brasil. Lula foi eleito presidente em 2002. Depois, reeleito em 2006. Dilma, 2010, 2014. Globo queria essas 4 vitórias? Não. Globo perdeu 4 eleições. E na eleição passada, hoje, Bolsonaro é um inimigo pior que Lula contra Globo. Muito pior. Por quê? Há a transmissão de futebol em Brasil. Bolsonaro ha cambiado a lei de transmissão de futebol em Brasil. Antes, os dois equipos decidiam a rede de televisão que ia transmitir. Agora, solamente o mandante de campo. O que fez com que Flamengo, grandes times, grandes equipos, escolhessem Facebook, YouTube, para transmitir os jogos. Globo perdeu receita. Efetivamente, Globo perdeu receita. Lula não ha feito isto com o Globo. Portanto, a Globo perdeu 4 eleições de PT e mais uma com o Bolsonaro. 5 eleições consecutivas. Futebol. Sim. Gran negócio, por supuesto, não? Sim, sem dúvidas. Mis hijos são o mais viejo tem 19 anos, o chico 13 anos. Assistem streaming, Netflix, YouTube, em televisão. Há uma mudança muito grande na audiência de TV. Globo não tem mais aquele poder. E mesmo isto, perdeu 5 eleições. A última eleição perdeu no primeiro turno, porque o candidato preferido de Globo sempre foi o candidato do PSDB. O candidato do PSDB em eleições de 2018 teve 4% de voto, 5%. Acá decían que 5 o 6 tapas de Clarín tiraban abajo un gobierno hace unos años atrás. Eso nunca ocurrió, pero es cierto que los gobiernos, Clarín te metía 5 o 10 tapas fuertes y temblaba. Y eso ya también acá está muy diluido. Han metido como
300 tapas de todo tipo, y fíjate, Cristina Kirchner volvió, entonces el efecto ya es muy relativo. Quiero aprovechar un segundito para mencionar que tenemos acá en esta conversación a grandes amigos, y hay, digamos, Nacho Pirota, alguien que escribe mucho de Brasil, es un gran experto. El tema, bueno, está Santiago, Hernán, María Eugenia, y alguien en especial que quería mencionar, que yo no sé en qué momento le gustaría entrar, pero tenemos alguien en la tribuna realmente de lujo, que es el Vasco Mondarain, que es un expresidente de cámaras en la provincia de Buenos Aires, con una experiencia enorme, y además que tiene mucha experiencia en la política territorial. La verdad que el Vasco es un gran lector de la política internacional, y en especial he leído muchas veces análisis muy agudos de él respecto al tema de Brasil, así que no sé en qué momento, Vasco, si querés hacer algún tipo de entrada, comentario, lo que vos te parezca. Obviamente que tenés la casa abierta, eso ni lo dudes. ¿Me escuchás? Sí, Ahí sí, está, ahí Sí, entra. bueno, un gran Hola, gusto. Vasco, querido. ¿Cómo te va, Carlos? Daniel, un gran gusto, Almeida, escucharlo. Yo no solo que siempre le presté atención a la política internacional, porque, digamos, el que fue el iniciador de nuestro sector político decía que toda la política era política global, que había que mirar eso para poder pensar después en la política interna. Y bueno, de esa manera miré mucho, y aparte, porque soy bastante curioso, se dio la circunstancia de que por otras razones, que es que sigo a un equipo de fútbol por la Libertadores, tuve la suerte de en las últimas elecciones estar en Brasil. Y yo, la primera impresión que tuve fue que iba más gente en respaldo de Lula a las manifestaciones acá en la Argentina que en el propio Brasil. Y que había una conciencia, digamos, que no antilulista, pero vi mucho en gente, digamos, que no es del sector más pudiente. Por el contrario, había mucha resistencia a lo que significaba o a lo que había hecho el PT, inclusive Dilma. No encontré una persona que la defendiera. Y nosotros acá en la Argentina teníamos otra visión. O sea, más allá de entrar en un juicio de valor, pensábamos que tenía otras características, digamos, ¿no? Después, esa percepción se confirmó con el triunfo de Bolsonaro. Le voy a hacer una pregunta que va a tener que hacer un esfuerzo, digamos, para contestarla. ¿Cuál sería, digamos, en qué sentido nosotros tenemos problemas para entender la lógica política de Brasil? Porque está visto que la miramos solamente de perspectiva, que son muy nacionales y que no tienen que ver con el contexto global ni con lo que pasa en Brasil. Mira, uma resposta possível é considerar a opinião pública. Eu sou muito crítico de governos de Dilma. Por que isto? Lula foi uma espécie de fenômeno, porque Lula foi capaz de atender os mais pobres com política social, pero Lula foi responsável, não austero, pero responsável do ponto de vista fiscal. Algo raro. Combinou responsabilidade fiscal com atendimento aos pobres. Nos últimos 2 anos de seu mandato, a crise Lehman Brothers foi menos responsável. 2009, 2010, pero em 8 anos, 6 anos de responsabilidade, 2 anos não muito, não mais.
Dilma, em primeiro mandato de Dilma, Dilma ha gastado muito. É o fato que Lula ha dado conselhos para Dilma de conter os gastos. Dilma ha feito duas coisas ao mesmo tempo. Gastado muito e forçado o Banco Central do Brasil a reduzir as taxas de interesse. Lula é fato, informação. Lula ha dito para Dilma em 2011, não é bueno fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tu gastas, ou barra os interesses. As duas coisas ao mesmo tempo. Aí Dilma ha falado que iria gastar menos, pero Dilma não ha hecho isto. No primeiro mandato de Dilma, ela plantou uma bomba relógio que explodiu em segundo mandato. Em segundo mandato, em primeiro ano, o desemprego em Brasil foi de 5% para 12%. De 5 para 12. Isto foi na conta no colo do PT. Quem foi responsável pela piora da vida do povo pobre em Brasil? PT, Dilma. Hoje, muitas pessoas consideram Lula, porque Lula, em comunicação, é isso. Há atalhos de comunicação, caminhos mais curtos de comunicação. O caminho mais curto de dizer que é PT é dizer Lula. Lula é PT, PT é Lula. Foi Dilma? Não, é algo nebuloso na mente das pessoas. Dilma, Lula, a mesma coisa. Pero a vida das pessoas em Brasil piorou muito em desemprego, quando o desemprego foi de 5 para 12, em um ano, menos que em um ano, durante o segundo mandato de Dilma. Isto com mais corrupção, escândalos. Talvez quando tu miras Brasil de Argentina, olhando política internacional, não sabe esses detalhes de opinião pública, da crise econômica, pero hoje em Brasil há uma encuesta que se faz todo mês para instituições financeiras. Eu vou enviar para Daniel por WhatsApp. Há uma pergunta desde o primeiro mês de Bolsonaro, enero de 2019. Quem é responsável pela situação econômica do Brasil? A cada mês diminui 1 ponto percentual Lula mais Dilma. E Lula é maior que Dilma, é mais grande que Dilma. Pero a crise foi com Dilma, não foi com Lula. As pessoas, quando pensam em PT, pensam em Lula. Por isso, Lula nessa encuesta é mais grande que Dilma. E isso vai diminuindo a cada mês 1 ponto percentual e vai crescendo Bolsonaro. Toma tempo, as pessoas vão esquecer, olvidar a crise com PT, crise econômica, e vão pensar mais que se tem uma crise agora é por causa de Bolsonaro. Pero leva tempo, meses, anos. É uma encosta muito interessante essa pergunta. Eu vou, quando finalizar aqui, eu vou enviar para Daniel por WhatsApp. Bien, no sé, digo, algunos de los que están en tribuna, María Eugenia, veo los Santiago, Hernán, digo, alguno con... Hernán lo veo inquieto, ahí ¿querés entrar con algún temita, Hernán? Ahí está, a ver, ahí estamos. Desmuteate, Hernán. A ver. Ahí está. Hola, ahí está. Buenas tardes, un gusto. Bueno, al menos mi impresión, pero es lo que nosotros vivíamos donde trabajaba, es que a diferencia de déjame que te introduzca, sí. Hernán, un segundito así la tribuna. Sí. Hernán es un hombre que ha trabajado, yo te diría, en las tripas para muchos del demonio, digamos. Ha trabajado en todo el centro del sistema financiero internacional, el tema de bancos de inversión, conoce de adentro como nadie, es uno de los tipos que a mí más me gusta leer y escuchar. Tiene una visión prácticamente única, muy pocos hombres en la Argentina conocen estas cosas de adentro, y bueno, eso un poco quería comentar antes para introducirlo. Sí, bueno, y siempre trabajé dentro del mercado latinoamericano, y nuestra impresión era
que es decir, los dueños de los países, del sector privado, los industriales más importantes de cada país, Brasil era una excepción, porque estas tenían un concepto más nacional, excepto Odebrecht, está claro, ¿no es cierto? Pero tenían un concepto más de nacionalista, más parecido al americano, es decir, interés en los negocios, pero interés en el país también, que es una excepción en Latinoamérica. El caso Argentina es claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión de ese sector con respecto a Bolsonaro o a Lula, o por quién se inclinarían, digamos, ¿no es cierto?, en una elección? Os empresários em Brasil agora estão totalmente favoráveis a Bolsonaro. Todos os negócios, dos chicos, os pequenos empresários, em Brasil, em cada município de Brasil, há uma associação chamada Clube de Diretores Lojistas. Clube de Diretores Lojistas. Em cada município em Brasil, representam o pequeno comércio, pequenas tendas, todos foi a favor de Bolsonaro. Todo o negócio rural em Brasil é muito forte, como na Argentina, Sí. Paraná, Mato Grosso do Sul, e os empresários industriais também, todos. Mercado Sí. financiero. Porque los industriales, le repito, los grandes, por lo general tienen una visión más allá del gobierno de turno, particularmente en Brasil es lo que vemos. Y claramente el gobierno de Bolsonaro, como va, como decís vos, con el déficit que tienen, sin casi capacidad de endeudamiento ya, va a un fracaso, ¿no es cierto? Por lo cual, la visión, desde mi punto de vista, sería por lo menos un recambio, no sé si Lula, pero un recambio que trate de cambiar las políticas. Mira, se Lula é candidato, Lula habla com todos. Lula habla com todos. Quando Dilma foi para a reeleição, havia uma vida muito forte no Instituto Lula, hoje não mais, pero é algo conhecido em Brasil. Os presidentes dos maiores bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, antes da reeleição de Dilma, foi a Lula falar com Lula, solicitar, pedir para Lula ser candidato, não permitir Dilma. Lula não vai falar nunca. Eu creio que Lula não foi candidato porque sabia que a situação do país estava muito mal. Lula é muito esperto, muito perspicaz, muito... Lula vai falar. Lula tem trânsito com todas as elites em Brasil. Se foi ele candidato... Complementar la pregunta de Hernán, siempre estudiamos en nuestra facultad la importancia de la burguesía paulista y esta visión nacional de desarrollar la industria local, incluso la industria aeronáutica, uno de los pocos países del mundo que tiene industria. ¿Esta idea de la burguesía paulista ha desaparecido, se ha difuminado? ¿Sí? Os chinos, a China ha derrotado o Brasil totalmente. A indústria em Brasil perdeu muito capacidade de produção, participação no produto interno bruto em Brasil. Há uma discussão aqui de reindustrialização do Brasil. Um grupo de economistas, uma discussão mais intelectual, pero um dia vai chegar em política, que o Brasil perdeu totalmente sua indústria. Há algumas importantes empresas no mundo. Há uma em Santa Catarina, WEG, WEG, que produz motores B2B. É muito boa, pero não é mais aquela indústria de passado. Participação no PIB, participação de mão de obra, ha caído muito, muito. No sé, digo, a ver, otros que están acá en el tablero, Santiago, si querés por ahí hacer alguna entrada, a ver, te damos, a ver, ahí está. Acá estamos. Ahí está, Santiago, mucho gusto. Hola, mucho gusto, gracias por dejarme participar. Ahí buceando en Twitter encontré la charla y bueno, me metí a ver cómo venía. No, mi inquietud es
si el partido de la socialdemocracia, acá en Brasil se maneja mucho con las siglas, el PSDB, y eso me marea un poco, puede llegar a repuntar y a tener un lugar preponderante en las próximas elecciones presidenciales. No. Bolsonaro, el electorado de PSDB foi completamente transplantado para Bolsonaro. Bolsonaro é presidente, tem na mídia, pauta a mídia, ele vai manter este eleitorado. A situação de PSDB é muito mala, péssima, situação péssima. Eu não creio. Alberto, va una polarización muy fuerte, atendiendo a todo lo que vos contás. La carrera presidencial va a ser muy, muy dura, ¿no? Sí, y entonces se puede llegar a transformar en un partido estadual, donde guarda representación en San Pablo y en algún otro lado más, sin duda. Y ser un papel estadual nada más. Sin duda, sin duda. Tu estás certo. Mira, em Brasília, agora, há uma disputa que é econômica, em sentido de PT, esquerda contra direita. Econômica, a esquerda atende os mais pobres, a direita os menos pobres. E há uma disputa de pautas morais, como nos Estados Unidos, conservadoras. Brasil é muito mais, em muitos aspectos, Brasil é mais conservador que a Argentina. A religiosidade em Brasil é mais forte que a Argentina, uma religiosidade conservadora. Contra aborto, os conservadores, como os conservadores miram o mundo? As regras você tem que segui-las. Toda a sociedade tem que seguir as regras para manter a sociedade unida. E quem não é conservador, habla que cada indivíduo tem o direito de escolher seu próprio caminho. E nesse sentido, essa visão conservadora é importante em Brasil. Muito importante. E Bolsonaro foi capaz de mobilizar eleitoralmente isto. Como os republicanos movilizam en Estados Unidos. Lo mismo. Ahí juega el rol de los evangelistas, ¿no? Que vos estás hablando un poco. Yo me acuerdo hace muchos años, participé en un congreso de sociología internacional y había expositores brasileños que nos decían: los evangelistas van taladrando el sistema político. Todo lo que estamos ahí, no digo que nos reímos, pero lo miramos con un poco de extrañeza, ¿no? Y esto pasó finalmente. Sim, o PSDB não foi capaz nunca de pegar esse discurso mais moral. Bolsonaro foi. O PSDB perdeu essa possibilidade. Isso está com Bolsonaro. O ministro de Educação em Brasil agora é um pastor protestante de igreja metodista. Está ok. Não é o ministro de minha preferência, é o ministro de um governo de direita. Pero é ok. Do meu ponto de vista, é compreensível. A direita quer uma educação mais conservadora. Ganhou a eleição, tem o direito de fazer uma educação conservadora. Pero isso é uma pauta. Para o PSDB, nunca foi. Nunca foi. Bueno, Hernán, dale. ¿Cuánto afectaría a Bolsonaro la renuncia de un ministro que me parece que es de peso como Paulo Guedes? Porque yo, por lo que he leído, están empezando a tener diferencias en función justamente de las políticas de gasto que está adoptando Bolsonaro, bueno, Brasil, ¿no es cierto? ¿Lo afectaría mucho o sería una piedra que podría pasar fácil? Passaria fácil dependendo do substituto. Se foi o substituto, o atual presidente do Banco Central do Brasil, houve uma notícia semana passada que se Paulo Guedes sair, o atual presidente do Banco Central poderia substituí-lo. Não iria mudar nada em termos de relacionamento com o mercado. Pero há um outro ministro
que está no Ministério do Bolsonaro, que foi deputado federal pelo PSDB há anos atrás. Seria outra possibilidade. Como foi deputado, é mais gastador. Este seria mais um problema se substituir. Então, é uma coisa em aberto. Está aberto isso. Há nomes para evitar turbulências e nomes que levariam a turbulência. Bueno, Alberto, Carlos, vamos cerrando. Te agradecemos infinitamente. Nos has abierto mucho la cabeza con cuestiones muy interesantes. Entiendo que Brasil va hacia un camino complejo. Va a depender mucho del dinero que pueda movilizar Bolsonaro en los próximos meses, si estas ayudas se pueden mejorar, pero mirando todo el panorama va hacia una polarización y que va a ser muy dura, ¿no? En el sentido de la confrontación, porque me imagino que Lula va a tener que tomar las armas de Bolsonaro para discutirle políticamente. Este es un poco el panorama que se está abriendo. Vamos a ver cómo evoluciona y esperamos contar contigo a futuro para seguir charlando, porque bueno, para nosotros es muy importante. Quizás para Argentina es más importante Brasil que Argentina para Brasil para Argentina que Argentina para Brasil. Por eso seguimos mirando un poco el panorama, cómo evoluciona. Daniel. Bueno, yo nada más decirles que esto es un hasta pronto. La verdad es que justamente Alberto lo describía muy bien. Brasil tiene una complejidad que a nosotros se nos escapa prácticamente de lo, como analistas nos resulta demasiado difícil, porque vos mismo decías, la cantidad de partidos, de partidos estaduales, cuando hablan del centrado, es un tema, viste, escapa porque nosotros no tenemos cosas de ese tipo. Prácticamente acá la política, es más, se ha simplificado muchísimo, está toda nacionalizada. Antes había partidos regionales, entonces yo, bueno, nada más esto, saludarlos, un hasta pronto. Lo veo al Vasco que acaba de servirse una copa de vino, bárbaro. Yo estoy acá con una copita ya de whisky, pues esta es la hora que esto lo vamos a fusionar en algún momento con un cocktail time. Así que bueno, saludarlos y la verdad ha sido Yo dejaría a Alberto placer. que iba a decir algo antes, Daniel, quizás pueda hacer un cierre interesante. Alberto. Eu estou disponível todo o tempo. Me gusta muito a Argentina, me gusta muito o povo argentino. Não me gusta el futebol, não me gusta nada el futebol argentino, pero o povo en país me gusta muito. Eu he estado em Buenos Aires muitas vezes, porque há essa rivalidade. Me gusta muito os vizinhos de Brasil e as relações de pueblos. Governos passam, pero o pueblo de América do Sul é muito amável. Quando eu fui à Argentina, fui sempre bem recebido nas conversas na calle, com as pessoas. Então, me interesso muito pela vida política e econômica da Argentina. Portanto, estou disponível para quando vocês quiserem, para novas conversas sobre Brasil, sobre Argentina y cosas así. Bien, bueno, buenas noches a todos, un gran gusto. Ya repetiremos y avisamos nuestra próxima salida de fase 1 con este bautismo de fuego. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao.